Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Resenha Espírita, hoje de número 17. Olha, é uma grande satisfação ter você aqui conosco nesta sexta-feira à noite. Olha que não é fácil, hein? Na sexta-feira à noite, 21h05, a gente aqui reunido para falar sobre doutrina espírita. Isso é muito bom. Boa noite mesmo, de coração. A Lu tá aí já. Lu. Opa, o Marcos Vinícius veio aí, chegou cedo hoje, hein, Marcão? A Socorro também, a Vilminha tá chegando. A Andréia. Que bom, fico feliz. Opa, o Carlos Coqueiro também tá aí, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão, tudo bem? Me fala uma coisa, como é que vocês passaram, tudo tranquilo? Semana foi sossegada? Rosana também tá por aí, Lúcia Helena. Cadê a Lu? Aqui. Eita. A Cleo também. Dudu chegando. Que bom ter vocês. Por gentileza, aqueles que já estão chegando, me dê um retorno do áudio. Vê como é que tá o áudio para mim, se tá tudo ok, se não tá, se tá com chiado, se tá, quer que aumenta aí, Marcão, não quer. Márcia, Dudu tá lá de Balneário Pinhal. Opa, que legal, Dudu. Obrigado, viu? A Mari também tá chegando, a Lucelene. Me dê um retorno do áudio aí pra gente poder prosseguir. Ô, Carlão, tudo tranquilo, meu velho. Tudo na boa mesmo. A Ritinha também tá chegando. A Luísa, sempre, pessoal, a Luísa tá aí no chat. A Eliane também às vezes pode chegar aí. A Cristina tá sempre atrasada, tá? Eu vou dar uma dura nela. Mas se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Eu tô aqui. Pedir para aumentar um pouquinho, a gente vai ajustando aí, ok? Ótimo, obrigado, viu? Jorge Medeiros é fera, eu gosto dele, admiro ele. Ok, então antes, o Marcão chegando também, o Marcos Ávila, deixa eu colocar ele aqui, que é o chefe, né? Chefe tem que colocar aqui no destaque, né? Opa, Heloísa lá de Uberlândia, opa, que legal, bom te ver aí, viu? Marcão, tá ok? Não tá baixo não, né? Então vamos lá. Quero convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece inicial. Aqueles que quiserem nos acompanhar, tira um pouquinho a mão do teclado. Dá aquela relaxada, respira fundo. E vamos elevar o nosso pensamento até Deus. Esse Deus de poder, de bondade, de justiça, de amor, de caridade. Esse Deus misericordioso que não cessa de nos amar. Esse Pai boníssimo que nos dá todas as ferramentas para que nós possamos cada vez mais avançar no progresso espiritual. Esse Pai que não desampara ninguém. Nós te rogamos, Pai, que o Senhor permita que os bons espíritos estejam conosco em mais uma transmissão. Que eles possam nos ajudar, nos auxiliar, nos conduzir, nos intuir da melhor maneira possível, para que todos que aqui estejam possam sair esclarecidos. Que eles possam também auxiliar e intuir o nosso convidado querido, amigo da noite, o nosso querido Jorge Medeiros, do Rio de Janeiro. Que ele possa estar sendo amparado, que ele possa estar sendo intuído, para trazer de maneira clara e objetiva todos os ensinos da noite.
e com essa atmosfera fluídica, salutar, que nos envolve nesse momento, eu quero estender a todos, onde quer que vocês estejam conectados, que vocês possam sentir-se envolvidos e que ainda permita que esses bons espíritos ainda nos protejam ou neutralizem a ação dos espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar. Ok? O senhor José Moreira também está chegando. A Cli também está aí. Então vamos lá. Olha, o tema da noite foi escolhido porque é um tema que nós vemos com muita ocorrência, né, nos bate-papos aí, nos centros espíritas, no movimento de maneira geral, tá? Só que o pessoal às vezes confunde muito e demais, e às vezes falam coisas, né, para tentar justificar e acabam às vezes piorando. Por isso que nós trazemos o Jorge hoje. O Jorge, ele é da cidade do Rio de Janeiro e ele é professor de física, é expositor, pesquisador e escritor. Ele é autor do livro Educação Financeira Sinara e as Gêmeas. Ele é coautor do livro Ações Transdisciplinares. Ele atua como coordenador de educação do 17º CEL, que é o Conselho Espírita de Unificação lá do Rio de Janeiro, como se fosse uma USE aqui para nós de São Paulo, tá? Ele faz parte do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um canal, tá? Eu deixo aí já a dica para vocês, no YouTube, Estudos Avançados da Doutrina Espírita, e de divulgação de atividades espíritas e também de educação. Para vocês também terem uma noção, uma dica de leitura e de estudo, né? No capítulo Lei de Liberdade, em O Livro dos Espíritos, lá, se você pegar a terceira parte ali, logo no 10º, Lei de Liberdade, Allan Kardec, ele analisou com muita lucidez, tá? E jogou luzes lá nessas questões relativas à fatalidade, dedicando uma sessão inteira. Então fica a dica de leitura aí e de estudo, tá? Feito tudo isso, essa dica e a apresentação, eu quero uma boa noite muito, muito especial para o nosso querido Jorge Medeiros. Boa noite, meu velho. Boa noite. Que a paz de Jesus seja presente em nossos corações. Muito, cara, uma satisfação muito grande tê-lo aqui, viu? A minha também, fico muito feliz pelo convite e oportunidade de conversar sobre a doutrina que abraçamos, né? Além de admirar o seu trabalho, quero deixar muito claro o agradecimento muito a você, sempre nas nossas dúvidas da noite aí, a gente, Jorge, e aí, Jorge, fala para mim o que você entende sobre isso, Jorge? E o Jorge está sempre ali pronto para nos auxiliar. Então, para mim é uma grande satisfação poder contar contigo aqui, ok? Temos também a Ângela, também lá de São Paulo, aqui hoje conosco. Legal. A Fernanda, lá, tá todo mundo aí, já pessoal para te ver já. Então, vamos lá. Olha, o tema hoje esquenta, hein? Esquenta essa sexta-feira aí. Diz que tá vindo uma frente fria, ó, então acho que é para esquentar mesmo, né? A gente sempre a gente sempre começa, Jorge, elucidando a questão do título, tá? A fatalidade ou fatalismo, né? Ela é muito utilizada, e a gente vê muito no nosso cotidiano, para justificar certos acontecimentos, tá? Que geralmente muitos não têm uma explicação plausível, concreta. Por isso, é sempre conveniente ter a clareza, né, quanto ao significado preciso dos termos envolvidos. Então, o que é fatalismo, Jorge? Então, vamos lá. Fatalismo seria os acontecimentos que são determinados por um conjunto de outros acontecimentos. Então,
essa é uma visão mais materialista de que todas as coisas que acontecem têm as suas causas que geram outras causas que vão chegar num determinado ponto. Então, esse seria o fatalismo, né? A ideia de que várias circunstâncias, vários elementos, ao acaso, vão determinando outros eventos, e cada evento a soma de todos esses eventos vai chegar num determinado evento, que, no caso, seria o fatalismo. Entendeu? Não, tranquilo. Então é uma sequência de acontecimentos, né? Isso, é a crença de que um determinado evento só ocorre porque existiram outros eventos, tudo do ponto de vista material, que vão culminar num momento. Esse momento seria um momento fatal, né? O fato relacionado aos outros eventos. Então, a ideia é de que tudo que acontece tem as suas explicações materiais, e a partir dali vai chegar naquele determinado evento, ok? Esse é o fatalismo. E tem a fatalidade, né? Que é outra coisa. Agora a gente vai também falar sobre ela. Vamos lá. Isso. Então, a fatalidade significa simplesmente aquilo que com certeza acontecerá e que não pode absolutamente ser evitado. Então, algo que vai acontecer e que necessariamente nada pode mudar aquele fato, isto é uma fatalidade. Ótimo. Então, olha, independente dos fatos que aconteçam num determinado espaço do tempo, aquele fato final vai acontecer, querendo ou não querendo. Ótimo, perfeito. Então, isso é fatalidade. Pessoal, então ele já definiu dois termos interessantes para a gente poder formular as questões aí. Então ele falou sobre fatalismo, que é um acontecimento material, e a fatalidade, que é aquele acontecimento que não tem como fazer nada, vai acontecer. Então toma bem isso aí para formular as questões dentro do assunto, ok? E partindo disso, então, Jorge, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme no sentido que se dá esse vocábulo que você acabou de colocar para nós? Então, os acontecimentos da vida, eles estão determinados vamos dizer assim, tem eventos materiais e eventos relacionados à liberdade do ser. Então, vamos dizer assim, um exemplo. Vamos lá. Quais são os momentos em que a gente tem certeza que aquele fato vai acontecer? Exatamente como tem que acontecer. Só existem 2 momentos que a gente pode cravar que esses fatos terão que acontecer. Senão, não há existência, vamos dizer assim. Que é o momento de aparecer na Terra e o momento de desaparecer na Terra. Né? Entre esses 2 pontos pode modificar-se de acordo com as circunstâncias. Né? Então, o momento apareceu, chegou o momento. Qual foi o momento que ele encarnou? Está lá no registro lá do cartório. 23 horas e 35 minutos. É esse momento que ele apareceu. Então, esse momento ninguém pode mudar. E o momento em que ele vai desaparecer, que vai estar lá na certidão de óbito. Fulano desapareceu no dia tal, na hora tal, no local tal. Esses 2 fatos são fatais, isto é, não pode mais mudar. Ninguém vai dizer, não, olha, o Alê, vamos mudar o nascimento do Alê. Não dá, ele já nasceu naquele dia, não tem como mudar. Né? E o Alê morreu no ano de 2079. Então não adianta, ele morreu naquele dia, não dá para mudar, né, o dia que ele morreu. As pessoas podem registrar de forma equivocada, que é uma outra questão da lei de sociedade. Agora, que mudar o momento em que o Alê desapareceu, não pode mais. E tem um pessoal aqui ligadão na tua fala aqui que já de pronto mandou. E no caso do suicida? Então,
O suicida, sim, ele vai antecipar uma programação, mas acontece a mesma coisa. O indivíduo X suicidou. Qual foi o momento em que ele suicidou? Está lá no certidão de óbito. Dia 32 de 79 do ano tal, a hora tal. Está lá. É fatal. Ele só antecipou o desaparecimento, né? Exatamente. Mas que ele ia desaparecer, ele ia. Né? Ele ia, com certeza. Então, pode falar. A fatalidade está relacionada ao momento, aquele fato que aconteceu num determinado momento, num determinado local. Isso é a fatalidade do ponto de vista espírita. Ótimo. Às vezes, a gente, dependendo da tua fala, Jorge, a gente faz um link com o chat, tá? Pode ser, tranquilo? Claro, não. Então a gente vai pegar. Tem uma pergunta que está do nosso querido amigo Marcos Vinícius, o Marcos Coach. É chegado nosso, é sangue bom também esse aí, ó. Sim. Ele vai perguntar aí, ó. Jorge, nos dê um exemplo sobre fatalismo e fatalidade. Legal. Então, olha só, para falar de fatalismo, a gente tem que entender um pouquinho uma questão também que está relacionada com a doutrina espírita, que é o princípio da causa e do efeito. Espera aí, então, que eu tenho uma pergunta sobre isso aqui que eu fiz para você. Então já vamos matar ela já, espera aí. A fatalidade, ela tem relação com a causa e efeito? Então, exatamente, ela tem relação com causa e efeito. Por quê? Não existe efeito sem causa. Então, a fatalidade é um fato. Esse fato, ele vai ter que ter uma causa. Um exemplo, no suicida, o suicídio é um ato voluntário e consciente do espírito, em tirar a vida. Então, qual foi a causa, a vontade do espírito tirar a vida? Agora, a gente também pode trabalhar com a ideia dos efeitos. Existem dois tipos de efeitos. Existem os efeitos determinísticos e existem os efeitos estocásticos. O que é isso? O que é o efeito determinístico? É aquele efeito que você coloca e imediatamente ou naturalmente você sabe qual é o efeito que vai ter. Um exemplo. O nascimento e a morte seria? Também, mas a gente vai pegar mais assim no dia a dia. Imagina uma pessoa aquela pele bem branquinha, ela vai para a praia, naquele sol do Rio de Janeiro, 45 graus, de sunguinha verde-limão, ok? E fica lá deitada na praia, de 8 da manhã até 5 da tarde, sem passar protetor solar, sem nada. O que vai acontecer? No final da tarde, ela vai... Muito provavelmente, no meio-dia já vai estar difícil para ela, mas naturalmente ela vai ter queimaduras, não é isso? Então, isso é efeito determinístico, isso aí é direto, não tem como você não ver que aquilo vai acontecer com aquela pessoa, ela vai ter queimadura, insolação, né? E aí as outras consequências. Isso é uma coisa direta. Ou, um outro exemplo, você colocar a sua mão no fogo, naturalmente, qual foi o efeito de você botar a mão no fogo? Queimar a mão. Então, é um efeito direto. Agora, um exemplo, o câncer. O câncer é um efeito estocástico. Por quê? Você vai receber a radiação dos raios ultravioletas, ele vai gerar algumas alterações na sua pele. Essas alterações podem ou não virar um câncer. Então, vai ter um efeito, claro que tem um efeito, mas não que você consiga dizer, não, fulano de tal, se ficar 5 horas e 15 minutos no sol, ele vai ter câncer. Você não tem como dizer isso. Então, ele é estocástico, ele acumula para dar um outro efeito. Agora, você colocar a sua mão no fogo, você sabe que não precisa, né? A não ser que seja o super-homem, todo mundo que colocar a mão no fogo vai queimar a mão. Então,
Então, toda causa tem um efeito. Não existe, do ponto de vista da doutrina espírita, um efeito sem causa. Então, o princípio da causa e do efeito, ele é um princípio que você depende da razão. Não está formulada assim. O Espiritismo prega a lei de causa e efeito, mas naturalmente você consegue, vamos dizer assim, entender que esse princípio é um princípio lógico, né? O princípio da causalidade, né? Isso, exatamente. Perfeito, então. Perfeito. Então, vamos lá. Muitas vezes, Jorge, a fatalidade, ela deixa a impressão que foi a vontade de Deus. E a gente escuta muito isso, tá? Uhum. E que não temos a alternativa senão nos acomodarmos aos seus desígnios, tá? Como se a gente fosse uma marionete, né? Ou um bonequinho, alguma coisa, né? Essa fatalidade, ela tem uma relação, ela guarda uma relação com o livre-arbítrio? Fatalidade está totalmente ligada com o livre-arbítrio, né? A fatalidade no sentido no sentido que a gente dá, não é esse sentido mais, vamos dizer assim, mais duro da palavra, mas no sentido dos fatos que acontecem em nossas vidas, ele está totalmente ligado com o nosso livre-arbítrio, né? Foi aqui um exemplo que eu falei aqui. Eu posso usar um outro. Eu comecei a estudar depois de velho, por quê? Porque eu matava a aula para soltar pipa e jogar bola de gude. Então, naturalmente, o meu livre-arbítrio fez com que eu chegasse a um momento em que eu teria que escolher. Você quer ter um conhecimento maior? Quero. Então, o que você tem que fazer agora? Você não é criança. Então, você tem que trabalhar, porque o adulto trabalha, e estudar para alcançar a sua. Então, a minha liberdade, vamos dizer assim, aí entra uma questão dos acontecimentos da vida que tem a ver com o fatalismo, junto com a liberdade, não o fatalismo no sentido duro da palavra, do ponto de vista apenas material, das leis naturais, porque as leis naturais existem. Mas, junto com as leis naturais, existe a lei de liberdade, que dá ao ser plena condição de agir, de pensar, de desejar as coisas. Ótimo, perfeito. Vamos para o chat, que tem uma perguntinha da nossa querida Ângela, que nos acompanha de São Paulo, e ela vai perguntar: colocar, no seu exemplo que você disse sobre a mão no fogo e queimar, seria consequência e não determinismo, correto? Determinismo, eu falei efeitos determinísticos, isto é, porque você fica determinado, porque ali é um fato tão, vamos dizer assim, de uma magnitude tão grande que não há quem, eu não conheço, a não ser que existam algumas pessoas que elas não têm a sensibilidade à dor, mas ela vai conseguir perceber que está tendo algum problema pelo olfato, pelas outras circunstâncias, mas vai ter um efeito ali determinístico, vai ter, porque não tem como. Você colocou a sua mão, a nossa pele, o nosso organismo físico não é capaz de suportar a quantidade de energia que o fogo está irradiando nela. Então, vai ter uma desorganização do nosso organismo. Nós, primeiramente, falando do ponto de vista, com todas as nossas faculdades, vamos sentir a dor. Normalmente, nosso instinto de conservação faz o quê? A gente puxar a mão. Se eu não puxar a mão, as outras leis naturais vão agir. Não tem como burlar isso. Né? Ótimo. E a Lourdes, nossa amiga também, Lourdes, ela faz uma colocação que eu queria um comentário seu a respeito. Ela está falando que toda a fatalidade é um resgate de outra encarnação? Então. Aí vamos lá, vamos entender primeiro. Obrigado, vamos voltar ao conceito de fatalidade. Fatalidade é aquele acontecimento que não podemos, de forma alguma, subtrair da nossa vida. Então, os resgates do passado nós chamamos de expiação, isto é, sofrer as consequências na vicissitude da vida corporal de uma prova que eu não consegui superar.
Aí é uma coisa importante. Nós, quanto espíritos, nós somos seres morais. Então, o objetivo da encarnação é o progresso intelectual e moral. Todas as coisas físicas têm por objetivo desenvolver o nosso senso moral e a nossa inteligência. Então, um exemplo, eu fui um mau professor na outra encarnação. Nessa encarnação, eu vou querer ser professor e não vai conseguir. Isso é muito pão, queijo, receita de bolo. A gente tem que entender o seguinte, o que estava em jogo naquela encarnação passada? O exercício do meu orgulho, né? Ou do rebaixamento do meu orgulho, da minha vaidade enquanto um ser docente. Ora, só existe uma forma de eu rebaixar o meu orgulho? Não. Eu posso rebaixar de várias formas. Então, não há necessidade de eu querer ser um professor e não ser bem-sucedido. Isso não é um resgate do ponto de vista da doutrina espírita. O resgate são os resgates das nossas provações morais. Então, existem infinitas possibilidades. Dentro dessa infinita possibilidade, até você querer ser um professor está dentro. Mas não necessariamente você... O outro exemplo, fulano de tal cortou a mão do Papa. Sei lá, um exemplo, né? Na próxima encarnação ele vai vir sem mão. Essa relação não existe. Okay? Então, quais são as questões intelecto-morais que levaram o Jorge a cortar a mão do Papa? O que a gente pode fazer para solucionar isso? Eu posso solucionar isso exercitando, por exemplo, me encarnar como um médico e ser cirurgião das pessoas que têm dificuldade de motora, por exemplo. Um ortopedista. Exatamente. Então, não necessariamente, ou um fisioterapeuta, ou mesmo um professor de educação física, etc. Né? Fala assim, não, fatalmente ele perderá a mão. Não é isso. Okay? Agora, existem questões, quando a gente planeja a nossa encarnação, que serão fatais. Aí a gente pode buscar outros exemplos. Não, pera aí, não, vamos buscar não, que eu tenho pergunta sobre isso. Tá? Então vamos só responder da Rita, a Ritinha, que está perguntando relacionada à sua fala anterior. E uma bala perdida, Jorge? Então. Aliás, sobre bala perdida, tem uma questão no livro dos Espíritos de 528, se não me engano, quando se dispara um projétil, né? Se pode ser desviado ou não. Aí ele fala que se estiver para acontecer, sim, mas se não for, o bom espírito pode até te dar uma dica, se abaixar, esquivar, né? Tirar de lado. Mais ou menos acho que é isso, né? Então, a gente tem que... porque, assim, a gente raciocina, não sei por que nós fomos levados a raciocinar muito do ponto de vista da doutrina espírita, das leis morais, muito em relação a merecimento do que em relação à necessidade, né? Então, às vezes a gente... por que aquela bala perdida aconteceu? A bala perdida, né? Seria uma bala ao acaso. Aquela bala tem uma causa. Qual é a causa? Alguém empunhou a arma e decidiu, pela sua liberdade, de puxar o gatilho. Então, ela não é uma bala aleatória, ela tem uma causa. Aquela arma, ela foi apontada numa determinada direção, num determinado dia, numa determinada hora, tudo certinho. Ok? Isso está dentro da dinâmica social. Agora, apertando a bala, ela segue uma trajetória. Certo ou não? Essa trajetória pode encontrar um obstáculo humano ou não. Certo? Desde que a pessoa apertou o gatilho, a bala vai seguir o seu destino. Ok? Mas e se aquela pessoa, se não é importante para aquela pessoa passar por aquele problema de receber ou de servir de anteparo para a bala? Então, ela
pode ser ajudada por um bom espírito que vai, vamos dizer assim, soprar movimentos em que ela vai se desviar ocasionalmente ou lucidamente daquela bala. Mas a bala, ela estava ali porque alguém decidiu. Então, ninguém nasceu para dar tiro e ninguém nasceu para tomar tiro. Ok? Então, são coisas diferentes. Faz parte Então, da dinâmica social. tá, vamos pegar esse exemplo. Eu me lembrei de uma coisa agora. Em setembro último, eu acompanhando minha mãe ao hospital, e lá tinha uma revistas velhas lá, jornais, tudo mais. E a mulher estava comentando sobre um fato ocorrido, acho que foi em Goiás. O jornal era de Goiás, porque lá vem gente do Brasil todo. Então acho que deixaram o jornal lá, alguma coisa, que uma mulher grávida, ela vai a uma mercearia, e nesse momento que ela chega à mercearia, entram assaltantes, 2 assaltantes, e um deles dispara e mata a mulher grávida. E aí, o que me chamou a atenção foi o comentário da mulher. Falei, mas Deus quis assim, né, coitada? Aí eu É, me interessei pelo jornal. Falei, vou ver o que está escrito naquele jornal. E aí era essa a história. então, aí eu tenho um vídeo só sobre essa questão da vontade de Deus, né? Do ponto de vista da doutrina espírita. Quando a gente fala a vontade de Deus, a gente está falando em primeira mão das leis naturais que permitem que alguma coisa aconteça. Então, um exemplo, não é da vontade de Deus que o Jorge dê um pulo agora e caia no Sol ou na Lua. Por quê? Porque isso viola as leis que Deus não permite que isso aconteça. As leis naturais não permitem que isso aconteça. Então, não é da vontade de Deus, no sentido de que as leis naturais ali não facultaram, não permitiram que isso aconteça. Então, quando ela fala é da vontade de Deus, ela pode estar sendo lúcida ao extremo, ao ponto de entender que só acontece porque Deus permite que todos os elementos se juntassem para aquela senhora tomar a bala, ou eu não sei o que aconteceu, só Deus sabe, deve ser da vontade de Deus também. Eu não estou entendendo, mas eu sei que se aconteceu é porque Deus permite, né? Também, as duas, ela está se submetendo à lei de Deus. As duas, ela está tendo piedade. Agora, o entendimento real do fenômeno é isso que só a doutrina espírita para explicar, né? Mas ela morreu, naquele momento se tornou fatal, ok? Ela poderia não morrer daquela bala e 3 dias depois morrer vamos dizer assim, do coração, um acidente de carro, qualquer outra coisa. Por quê? Porque a prova de vida dela já tinha terminado. Então, Ótimo. né? Exemplo, Perfeito. você saiu da sua aula da faculdade. Se Uhum. você vai para casa de Uber, de táxi, a pé, de metrô, não importa. O importante é que a aula já acabou. Entendi. O meio com que você retorna, aí é só uma questão de ajuste aí. Então vamos Relevante. lá. Isso. Então vamos lá. É uma coisa que a gente também ouve muito no movimento espírita, Jorge. Existe acréscimo de misericórdia de vida? Eu já ouvi falar alguma coisa a respeito disso aí. Isso existe? Então, o grande problema está nos vocábulos que a pessoa usa, né? Por isso que, se você está na linha do merecimento, você vai usar acréscimo de misericórdia. É mais ou menos assim. Você tem um aluno que está terminando a prova, né? E aí você fala, olha, falta 5 minutos. Aí ele, professor, você sabe que ele é um aluno esforçado, que ele está se dedicando. Aí acabou aquele tempo. Não, mas espera só mais 2 minutinhos. Aí você fala assim, tá bom, termina logo isso daí. Porque eu sei que ele sabe fazer a prova, ele só está precisando terminar aquilo ali. Você vai usar assim, isto é um acréscimo de misericórdia? Né? Percebe? A forma como você trata a questão, né? Ora, fulano de tal, ele tem a vida ali, ele precisa terminar aquela prova. Surgiram circunstâncias em que ele precisa de um tempo a mais para terminar essa prova. Ou surgiu uma pequena outra prova que a gente pode aproveitar nesta mesma encarnação para que ele
vamos assim, dê cabo. Ora, os espíritos podem ajustar do ponto de vista da organização dele para que aquele corpo, vamos dizer assim, dure um pouquinho a mais, né? Mais ou menos assim, você está lá com o teu carro, aí o mecânico fala, olha, esse carro aí está condenado. Eu falo assim, mas eu preciso rodar mais uma semana. Tá bom, eu vou dar um ajuste aqui, ele vai rodar ainda, entendeu? Mas você sabe que ele está condenado. Aí ele dá uma mexida lá, troca o óleo, mexe não sei o que, faz os gatilhos, e você vai. Chega um tempo que aquele carro é mais ou menos isso. Então, a ideia de acréscimo de misericórdia, infelizmente, ainda é tomada do ponto de muito místico, né? Então, olha, o que eu preciso para terminar a minha prova? Eu preciso disso. Então, dependendo do que for, essa dificuldade, você pode conseguir modificar. Se não for, não tem condição. As leis naturais não podem ser modificadas. Se está dentro da lei natural, vai acontecer. Se não está dentro da lei natural, não pode acontecer. A Rita está falando sobre isso. Seria, então, um merecimento? Então, eu tenho até uma imagem, não sei se dá para você colocar aí Você tem como colocar para você? Não tenho. Você teria que ter me passado ela. Ah, tá. Porque ela tá até na minha página, que eu fiz uma pesquisa. No... Qual página que você está no? Do Facebook mesmo. Eu fiz uma pesquisa no Adobe e busquei dentro da doutrina espírita inteira, nas 23 obras ou 22 obras fundamentais, eu procurei a palavra misericórdia e procurei a palavra necessidade. Misericórdia não, desculpa. Merecimento e a palavra necessidade. Para entender, né, do ponto de vista do linguajar, do vocabulário dos espíritos, eu posso botar até na minha primeira página, que aí você acha. Isso, por favor. Você vai ver que a palavra merecimento ela aparece muito menos vezes do que a palavra necessidade. Por quê? Porque os espíritos trabalham com a ideia de necessidade, leis naturais. E merecimento é um caso muito particular. Então, se você procurar, a palavra merecimento aparece 35 vezes na obra de Kardec. Isso porque ali tem obras que estão conflitando uma com a outra. Mas se você for buscar a palavra necessidade, presta atenção, merecimento aparece 35 vezes. E a palavra necessidade aparece 1435 vezes. Presta atenção. Então, 1400 vezes mais aparece a palavra necessidade do que a palavra merecimento. Não sei se você conseguiu achar aí. Tá? Porque agora postei lá na página. Então, por quê? É exatamente que os espíritos eles tratam não mais essa ideia de dádiva, de presente, de graça, e sim de acordo com o progresso, a lei de progresso, lei de reprodução, a lei de igualdade, todas essas leis, principalmente a de progresso. Então, o que é necessário para que eu progrida? Necessário que para o Jorge progrida, que ele nasça no Rio de Janeiro, perto do Complexo do Alemão, para que ele possa determinar isso, isso e isso. Fala assim, foi um merecimento. Não tem merecimento. A minha inteligência não é um merecimento. A minha inteligência ela é o fruto do meu trabalho. Fruto do meu trabalho em quê? Em superar as vicissitudes da vida corporal. Então, nesse sentido. Ok? Não tem problema não. Depois você... Tá, depois eu coloco aqui. Então, a palavra merecimento, eu tomo cuidado com... A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente está sempre falando de dádiva, uma visão mais mística. Vamos usar a questão necessidade. Era necessário que aquela pessoa passasse por isso? Então, mereceu ou não mereceu, percebe? Fulano de tal tem um bicho de pé. Isso é um merecimento. Não é merecimento. Por que ela tem bicho de pé? Porque ela pisou no lugar onde pegou o bicho, né? Ou
o organismo dela tem mais facilidade para pegar o bicho. Então, por quê? Ela achou que aquele organismo era necessário para a sua vida. Né? Então, não é que é errado, preste atenção, não estou dizendo que é errado, mas é o foco que a gente deve dar em relação às leis naturais. Né? Não, legal. Não sei se eu consegui responder. Não, foi legal, foi legal. O pessoal está perguntando ainda, a Ângela, sobre a tua fala da agora. Seria porque necessidade abrange a muitos e não a um ser só? Acho que não é nesse sentido, é? Não, porque porque assim, um exemplo. Por que eu como? Porque é uma necessidade. Faz parte da lei de conservação. Se eu não comer, meu corpo morre. Por quê? Porque eu mereço comer? Não, eu como porque é necessário. Se eu não comer, eu morro. Isso não tem merecimento. Então, por que fulano de tal nasceu médium? Porque a faculdade mediúnica vai ajudá-lo mais ainda, com mais elementos para ele progredir. Por quê? Porque ele necessita progredir. E não porque ele é médium, porque, olha, você foi uma pessoa boa na última encarnação, eu vou te dar essa mediunidade, eu tenho o merecimento de ser audiente, o merecimento de ser falante ou escrevente. Não, é uma necessidade, ok? Nesse sentido, de que é algo necessário. A gente tem que entender sobre o necessário. A gente usa essa ideia de merecimento, mas a gente tem... não é que não é errado usar a palavra, não é errado usar a palavra, mas a gente tem que entender o que está por trás daquilo. Né? Então, exemplo, a faculdade mediúnica, tem gente que trata como merecimento. Mas só que pode ser médium, pessoa santas e pessoas mau caráter. Então, não é merecimento, é uma faculdade. Ok? Fulano de tal passou de ano. Ela passou porque ela merece? Ela passou porque ela conquistou. Você quer usar merece? Né? Merece é meio complicado, né? De você falar, não, fulano merece passar, fulano não merece passar. Peraí, ele vai passar se ele alcançar aquela nota. Se ele não alcançar... ele não alcançou, mas o professor analisou e percebeu que ele não precisa mais daquilo. Ele tem o entendimento necessário para poder alcançar um novo grau. Então, percebe? Ele, não, vou te dar porque eu sou bonzinho. Não, isso não é justo. A Suzana também, relacionada à sua fala. Obrigado, viu, Su, pela pergunta. A necessidade é para a nossa lapidação moral e espiritual? Isso, exatamente. Disse Jesus ao Nicodemos, necessário vos é nascer novamente. Você merece nascer. Não, necessário. Você precisa. Eu preciso chegar à perfeição. Como eu chego à perfeição? Encarnando, ok? Passando pelas vicissitudes da vida corporal em diversas formas e facetas. Todas elas são necessárias. É necessário que eu encarne como homem e como mulher, para que eu possa aprender todas as coisas. É necessário, não, eu tive a dádiva de nascer homem. Né? O merecimento, né? O merecimento, né? Merecimento, exatamente. Não, legal. Falando sobre homem e mulher, eu tenho duas perguntas relacionadas a isso agora. Boa parte das perguntas sobre a fatalidade contidas em O Livro dos Espíritos encontra-se sempre atrelada à volta do espírito na carne, como você falou do diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Ou seja, uma programação da existência corporal. Qual que é a associação entre programação da nossa nova existência corpórea e a fatalidade? Então, porque existem questões, vamos dizer assim, mini fatalidades. Existem aquelas duas fatalidades que a gente falou que essa aí não tem jeito. Pode ser ateu, pode ser o que for, todo mundo sabe que vai morrer. E existem outras fatalidades que estão relacionadas à nossa programação reencarnatória. Um exemplo. Eu, Jorge, vou escolher um corpo em que eu preciso estar em certas circunstâncias que eu dependa de outras pessoas, etc. Aí eu vou lá naquela
vamos dizer assim, naquele armário cromossômico lá, eu observo, ó, esse corpo aqui, ele vai me dar eu vou ter uma paralisia, uma cegueira, alguma coisa que me faça depender de algumas pessoas para que eu possa exercitar isso, que eu sou muito arrogante, etc. As motivações são infinitas também. Aí, então, fatal, aquele organismo, ele tem uma propensão de 100% de desenvolver aquela doença. Então, também é uma fatalidade, no sentido de que, fatalmente, se aquele corpo viver um certo número de anos, ele vai desenvolver uma certa doença. Então, a doença vai se manifestar querendo ou não a pessoa. Sendo boa ou má, mudando, ela podia ser mal que nem um pica-pau, escolheu aquele corpo, mas durante o processo aí ela se arrependeu completamente e se tornou uma pessoa que busca o bem de toda forma. Mas aquele corpo já está escolhido e aquele corpo vai manifestar aquela doença porque faz parte das leis naturais, das leis biológicas. Então, é fatal que aquilo aconteça, ok? Então, existem também essas fatalidades e, geralmente, se a gente for pegar, toda fatalidade está sempre relacionada a fatos materiais. Então, ótimo. Pegando esse gancho aí, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Na nossa programação reencarnatória, né, onde tem as nossas necessidades reencarnatórias, está o nome da nossa esposa ou não? Ou da futura esposa, no caso, ou não? Então, vamos lá. A Adriana já estava escrito já ou não? Boa pergunta, né? Então, eu chego lá no mundo espiritual e falo assim, olha só, seguinte, tá vendo aquela mulher lá? Eu quero ela, hein? Hã? Mas ela te quer? Olha só, tudo que está relacionado a livre-arbítrio não pode ser fatal. Eu tenho o direito, de repente, de chegar aqui na Terra, a Adriana é linda, mas eu achei aquela mulher ali muito mais linda, eu vou escolher aquela mulher. Ok? E eu quero a Adriana, combinei com você da gente ficar junto na Terra, não sei o quê, mas chegou lá, olha só, pensei bem, eu quero ficar solteiro, quero curtir a vida, tá bom, não tem jeito. Então, assim, uma coisa é o que a gente planeja, outra coisa, para acontecer, ela depende do livre-arbítrio. Um exemplo, se uma pessoa encarnou no Japão e eu encarnei aqui, tem as dificuldades, mas eu posso chegar a me encontrar com aquela pessoa. Eu posso encarnar no mesmo bairro, com a mesma pessoa, mas determinada circunstância faz com que aquela pessoa observar, juntando todos os elementos que estão relacionados com a vicissitude da vida corporal dela, ela pode falar, não quero. Lá no mundo espiritual, sim, o Jorge, um pé rapado, que escolheu assim, assim, assim. Isso aí, Jorge, vai te arrebentar. Se você fizer tudo certinho, tu vai crescer pra caramba. Aí quando chega aqui na Terra, que ela olha lá, aquele cara com aquela canela russa, não, quero não. Quero não. E vai embora. Então, existem planejamentos em que você, olha, dadas as suas vontades, seus gostos, muito provavelmente vocês podem ter um relacionamento. E se vocês escolherem ficar, a partir dessas duas escolhas, nascerá uma outra gama de possibilidade para a vida de vocês. Mas não que uma pessoa nasceu para casar com fulano. Isso seria destino, seria fatalidade. Isso não pode. Fatalidade só relacionada às coisas materiais e não morais. Por isso que eu escolhi, ela escolheu também. Não tem só eu escolher, né? Percebe? Tá, tem uma dúvida aqui no pessoal do chat, tá um bate-bola lá com dúvida. A Tânia, ela tá falando o seguinte, deixa eu pegar para você aí. É uma sequência, tá? Em vez de fatalidade, não seria determinismo? Aí eu perguntei em que sentido que ela estava se referindo àquilo. Aí ela colocou, na morte é fatalidade, resgates e provas são determinismo. Correto isso, Jorge?
Então, porque a palavra determinismo, a gente tem que tomar cuidado com o uso que a gente vai fazer da palavra, entendeu? Então, o resgate, ele vai estar relacionado com as necessidades que eu tenho para me resolver. Essas necessidades não são, exemplo, o Jorge, ele precisa desenvolver a humildade. Eu posso desenvolver a humildade sendo um morador de rua, eu posso ter um professor abusivo, eu posso querer ser um poeta e escrever coisas horríveis. Tem várias formas que eu posso escolher para que eu desenvolva a minha humildade. Mas nenhuma delas é determinística no sentido de que, olha, você vai nascer desta forma, nesse lugar, e vai acontecer exatamente assim. Isso é difícil. Por quê? Essa humildade, geralmente, ela está relacionada com a minha relação com as coisas. Então, eu posso escolher o quê? Num lugar pobre, eu tendo a minha vaidade intelectual, que eu não consiga, tenha dificuldades para poder desenvolver a minha inteligência. Mas mesmo... Aí é que entra uma questão moral. Porque mesmo que eu tenha extrema dificuldade, se eu exercitar minha vontade, eu consigo superar todas essas coisas. Por isso que pode transformar uma expiação em prova. Percebe? Então, posso nascer numa família de analfabeto, de pessoas que passam toda a fome do mundo, que eu tenho que viver 100% para o básico, o necessário, que é a alimentação, o repouso, essas coisas, mas eu posso usar isso tudo e, além disso, superar. Um exemplo é o Faraday. O Faraday, ele era analfabeto, ele tinha todas as dificuldades do mundo. Na época dele, só estudava quem tinha dinheiro, e ele foi trabalhar numa gráfica. Ele trabalhava de dia e estudava nos livros de noite. Se tornou um dos maiores físicos experimentais da história da humanidade. Né? Então, por quê? Porque ele tinha uma prova. Se ele só passasse ali a vida costurando aqueles livros lá e tal, ele progrediria do jeito que ele progrediu. Mas ele usou a vontade dele, modificou a prova dele. Então, não é uma questão determinística no sentido de que exatamente aquilo que vai acontecer. A gente tem que só tomar cuidado com isso. Perfeito. Aliás, tá tendo a Ângela, ela tá, desde quando você falou a questão da morte, do nascimento, ela tá trocando uma bola aqui, ó. Eu penso que a morte é determinismo de Deus, pois todos passarão por ela. É a lei. Já a fatalidade não abrange a todos, então depende do livre-arbítrio. Lei de ação e reação. Tô errada? Então, vamos novamente à definição de fatalidade. Vamos lá. Fatalidade significa simplesmente aquilo que com certeza acontecerá e que não pode ser absolutamente evitado. Então, tudo que com certeza acontecerá e que de forma alguma pode ser evitado é fatalidade. Então, é o desaparecimento. Exatamente. Ou, exemplo, você escolher um corpo que vai ter uma limitação física. Aquele corpo já tem aquilo, já é questão biológica. Não adianta você programar biologicamente que aquele corpo vai... Então, você vai nascer cardiopata. Não adianta. Né? Você, mesmo que trocar o coração, continua cardiopata. Né? Você continua com... Então, fatalidade é isso. É aquilo que vai acontecer e que ninguém, nada pode mudar. Isso é fatal. Por isso que nos dois troncos é o aparecimento e desaparecimento. Existem outros relacionados a isso. Um exemplo é fatal. Exemplo, Jorge fatalmente vai nascer negro. Por quê? Porque a mãe dele era negra e o pai dele era negro. Então não tem, né? Naturalmente, aquilo vai acontecer. Isso também não é exatamente porque aí, é claro, que a biologia, existem os fatores, mas eu escolhi o corpo negro antes. Então, eu escolhi aquele espermatozoide com aquele óvulo que vai dar aquele corpo com fenótipo negro. Então, é nesse sentido. Fatal é isso. É o que não pode mudar e vai acontecer de qualquer forma, ok? As outras coisas podem ser determinísticas. Ou por quê? Porque você determina certas circunstâncias que vai acontecer. Um exemplo, eu vou
Domingo, meia-noite, eu vou comer 4 pratos cheios de feijoada. Então, deterministicamente, né? Muito provavelmente eu vou ter alguma dor de barriga, não vou dormir bem, etc. Por quê? Os fatores estão levando para aquilo. Mas pode acontecer de eu dormir bem. Pode acontecer, percebe? Agora, se fosse fatal, um exemplo, Jorge vai tomar ácido sulfúrico, fatalmente vai furar o estômago dele, não tem jeito, né? E aí, mas é determinístico, por quê? Eu não nasci para tomar, eu não Ácido nasci para tomar o sulfúrico. ácido, né? Eu nasci para viver. Tomar o ácido eu que escolhi, percebe? Essa é a diferença que a gente tem que entender. Ótimo, perfeito. E a Su também tá. Podemos mudar, eu estava falando sobre planejamento, né, corpóreo, a gente pode mudar os nossos planejamentos, ou até mesmo afetivo, no caso você falou do seu e da Adriana, aí a gente brincou. O afetivo direto, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer casar, viver para sempre, e vai mudando os planejamentos afetivos aí, né? À vontade. Pode mudar os nossos planejamentos. Quando a gente fala planejamento, gente, a gente está falando fatos importantes da encarnação inteira. Então, é isso, não é... Olha, no meu planejamento, tirar 5 em matemática com a professora Clotilde. Não, né? Não, é um acontecimento importante. Então, esses acontecimentos importantes vai depender do quê? É necessário que aquilo aconteça? Se é necessário, vai acontecer. Surgiu uma outra oportunidade de eu ganhar o mesmo progresso em outras circunstâncias. Ou um progresso até maior, dependendo das circunstâncias. Então, eu posso mudar para aquilo, mas aquilo vai ser necessário para mim. É importante para o meu crescimento. Que, de modo geral, a pessoa pensa... Geralmente, ela pensa na mudança assim, olha, eu nasci, estou pobre, cheio de dívida, no Serasa, eu queria mudar meu planejamento reencarnatório, quero ter um planejamento igual ao da Xuxa, ou igual ao do Bill Gates, né? Ganhar na Mega Sena, esse tipo de planejamento, né? E isso não faz sentido nenhum. Porque você, eu vou mudar... Não, planejamento no sentido do quê? O que você veio buscar enquanto espírito? O que você está buscando te ajuda a buscar de forma melhor? Então, você pode mudar esse ou aquele planejamento para que aquilo aconteça. Por quê? Porque é melhor para você. Ótimo. A Ângela, que você estava explicando para ela fez uma contra-pergunta, mas eu acho que ela está no caminho certo agora. Então, a bala perdida não é fatalidade, correto? Exatamente, não é fatalidade. Muito bem, porque você vai morar. Fulano, eu tenho que reencarnar. O que eu preciso? Estou lá falando com o meu anjo da guarda. Ele fala, isso aí, acho que com os 30 anos tu resolve esse teu problema aí. Aí eu vou lá e resolvi. Agora eu preciso voltar. Como é que a gente volta? Tem várias formas. Vamos arrumar uma forma aí. Cara, tem um cara ali meio perturbado. Passa por ali e de repente você acha ele. Ele utiliza desses acontecimentos para que você utilize o seu desaparecimento aí no caso. Então, exemplo, voltar é o exemplo que o São Luís usa. Fulano de tal, ele vai morrer. Caramba, chegou o momento dele. Tá. Chegou, acabou. Olha, tem uma escada ali que tá podre. O anjo da guarda dele pode chegar para ele e falar assim, sobe aquela escada ali, doutor, vai lá. Ele sobe e cai. A escada não quebrou porque Deus quis que ele morresse e enferrujou magicamente a escada, apodreceu a madeira. Não, as leis naturais fizeram com que aquela escada tivesse podre. O que aconteceu? Olha, a escada está ali. Você está precisando, vai. É igual o ônibus, né? Tem um ônibus mais lotado, um ônibus mais vazio. Então, isso é importante da gente entender. Fulano de tal... também aquela ideia, né? No ônibus vai morrer quantos? Se o ônibus... Vai morrer as pessoas que estão no momento para morrer. Se não tiver no momento para morrer, com certeza ela vai descer do ônibus de alguma forma, porque alguém vai
ajudá-lo ali, nesse momento. Só dar um auxílio no chat. Ô Marcos, Vinícius, essa pergunta não é igual ela colocou ali, mas é sobre. É 853 é a pergunta, tá? E essa que o Jorge está falando do São Luís, que ele dá esse exemplo, é a 526, se não me engano. Bom, você dá uma olhadinha lá, tá? Falando nessa questão coletiva, ou que a Ângela falou da bala. Uhum. Um exemplo, né, para ficar mais claro para o pessoal. Nós dois estamos na live. Aí entra um maluco aqui no estúdio, né? Nós estamos juntos. Uhum. E aí dispara um tiro. Para mim, chegou minha hora. Ó, 50 anos ali, já era, velho. Já tá de bom tamanho. Aí você volta na próxima aí para poder ajustar mais coisas, dependendo das suas necessidades. Mas o Jorge vai ficar. Então, os bons espíritos, né, os anjos guardiões e tudo mais, vai inspirar o Jorge a dar uma baixadinha. E eu olhar para onde vem a bala. Então, é isso que ele quis dizer. Então, nem sempre é, ok? Isso. Então, vamos lá, vamos prosseguindo aí. Tem uma pergunta do Carlos Manuel, que é um grande amigo nosso aí. E ele mandou a pergunta dizendo o seguinte... Ele fez uma explicaçãozinha antes. Não falando em leis humanas, viu? Mas em nível de leis morais. Sabendo que o escândalo há de vir, mas ai daquele de onde vier, mas sabendo que fatal é só o momento da morte, podemos considerar a eutanásia crime ou aquele momento do desligamento dos aparelhos não pode ser considerado um crime? Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente fala de crime, a gente está falando da nossa ação perante a lei de Deus. Então, a lei de... as leis naturais, ela vai falar o quê? Que o instinto de conservação, as leis relacionadas à vida, etc., elas vão falar sobre que todos nós temos o direito à vida. Ora, quem pode dispor da vida do outro? Ninguém. Então, se eu uso a eutanásia, existe, por um lado, alguém querendo, vamos dizer assim, anular as leis de Deus, e existem do outro lado, querendo fugir da prova que ele escolheu para ele. Então, tem o erro de quem comete a eutanásia e tem o erro de quem aceita a eutanásia, porque ela está ali para tirar 5 para passar. Porque ela já não está para tirar 10. Se ela está pensando em eutanásia, ela já não está para tirar 10. Ela está tirando 5 ali para poder fazer uma média. E aí alguém vem e diminui aquele tempo, então ela não passou naquela prova, vai ter que se submeter a outras vicissitudes da vida corporal. Então, ela está cometendo o crime. O crime de quem tira a vida e o crime de quem pede para o outro tirar a vida. Porque, na verdade, os dois estão querendo cessar a vida aí. Um por causa de uma prova e o outro por outros motivos que depende das circunstâncias da vida daquela pessoa, né? Então, agora, fatal vai ser o momento em que desligar o aparelho e a pessoa morrer. Perfeito. Falando sobre isso, existe um destino imutável? Então, quando fala de destino, o grande problema da palavra destino é que as pessoas usam assim, né? Chegou lá a senhora para ler a sua mão, aí tem o caminho da vida, não sei o quê. No dia tal você vai encontrar uma menina assim, vai trabalhar numa grande empresa, blá, blá, blá. Essas coisas não existem. Não existem, ok? Para você trabalhar numa grande empresa, você vai ter que estudar, trabalhar, se esforçar, ir lá, lutar e, quem sabe, você consiga trabalhar na grande empresa. Ninguém nasceu para trabalhar numa grande empresa. Então, você não está no planejamento, né? Então, o destino, esse destino nesse sentido de que algo está ali, um caminho todo pronto, isso é a negação do livre-arbítrio, da lei de liberdade. Isso é um hino contra a lei de liberdade, ok? Então, a espécie de destino são coisas que você fala da vida material que não pode mudar depois que você dá
você liga ali, você não desliga mais, não tem jeito, ok? Nesse sentido. Não, entendi. Então é bom deixar bem claro isso, porque o pessoal sempre fala nessa questão do destino, né? Ah, o destino assim quis. Ah, o destino preparou tal coisa. Só que aí esquece que nós temos, né? Somos detentores de um livre-arbítrio. Eu posso ou não e chegar a esse destino. Depende Esse é o muito. meu destino, né? Hã? Tem uma coisa que ela falava assim, não, isso é meu destino. Eu tenho um dedo podre para homem, isso é o meu destino. Não tem nada a ver, ok? Interessante porque ela arrumou um homem, era casado. Eu tenho um dedo podre. Aí ela arrumou outro homem, era casado. Aí tá vendo, é meu destino. Aí arrumou outro homem, era casado. Ela tá vendo, oh, meu dedo é podre. Aí um dia apareceu um cara legal, calmo, trabalhador, honesto, caseiro, tudo bonitinho. Aí eu falei, e aí? Ela, não bateu na pele. Não deu. Né? A escolha dela, ela tinha aquelas afinidades e botava a culpa no destino. Né? Não é botar a culpa no destino é mole. Né? É muito. Jorge, por que você não foi um grande doutor, enfim? Porque eu queria soltar pipa, jogar bola de gude, jogar videogame. Simples assim. Se eu quisesse, né? A Rita coloca para nós que o destino somos nós que fazemos, que nós construímos. Muito bem, Sim. Ritinha. Perfeito. Olha, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Aliás, pessoal, se tiver alguma pergunta, a gente já está quase, né, dando. A gente está vivendo um momento, né, que é para muitos aí, para mim, né, para a grande maioria, é um momento ímpar, né, porque a gente nunca viveu uma pandemia dessa na nossa existência atual. E é uma coisa que a gente ouve muito o pessoal falar, e várias comunicações mediúnica ou não mediúnica, as mídias estão aí sempre colocando alguma coisa. Estava na nossa programação, Jorge, viver essa pandemia, no caso do Covid-19? Então, isso faz parte da lei de sociedade. Então, um exemplo, olha, Jorge, você quer ir na festa do Gumercindo? Na festa do Gumercindo, não sei não. Por quê? Porque lá tá, vai fulano, cicrano, beltrano, não sei o quê, só tem quizumbeiro na festa. Aí você chega lá, num determinado momento, o que acontece? Acontece a quizumba, né? Por que acontece? Porque só tem quizumbeiro ali. Então faz parte de um plano. Fala assim, olha, o meu destino. Não. Aconteceu porque era um conjunto de situações determinísticas, vamos dizer assim, que chegou naquele momento ali. Então, a nossa encarnação, vamos dizer, a nossa provação, ela está muito além da pandemia. Muito além da pandemia. Então, por que aconteceu a pandemia? Porque alguém deu oportunidade para o vírus se manifestar. E ele se manifestou no organismo físico e conseguiu se reproduzir, e ele vai te reproduzir. Então, né, Deus está ali olhando, olha lá, aquele pessoal, não, vou tacar um vírus nele para eles aprenderem a ser homem. Não tem isso. São condições naturais que estão aí dentro das circunstâncias da vida. Então, claro que vamos igual a escada, aqui, ó, a escada está ali. Ó, chegou a tua hora, né? Fulano de tal está lá em Moema. Ele saiu do trabalho, quer ir para casa. Se passar um bonde, um táxi, um Uber, o que passar ele vai pegar. É mais ou menos isso, olha. Tem gente que tem um planejamento aí que chegou a hora. Olha, tem um vírus aí que tá beleza. Então, é possível, dentro de uma visão um pouco bem mais ampla, um nível muito mais alto, que alguns espíritos já conheçam certas circunstâncias que possa dizer, olha, esse seu organismo, a sua encarnação pode durar 30 anos, tá? Muito provavelmente, dentro da lei de sociedade, pode acontecer uma pandemia assim, assim, assim. Como já na nossa vida já aconteceram várias. Essa é um pouquinho mais ampliada. Então, você vai ter um organismo que você vai viver 30 anos, vai fazer o que você tem que fazer e depois esse organismo é propício para que você possa retornar com ele. Mais ou menos o cara que comprou o bilhete do metrô, né, com ida e volta, né?
nesse sentido, mas não que Deus... Claro que Deus aproveita essas coisas, quando fala Deus, as leis naturais, estão tudo ligado, uma coisa está ligada com a outra, todas as coisas do universo têm por objetivo o nosso progresso, então vai ser aproveitado para isso. E nós vamos aproveitar de várias formas, tanto no desenvolvimento moral, aprender sobre a fragilidade da vida, desenvolvimento moral do ponto de vista do nosso egoísmo, farinha pouca, meu pirão primeiro, ajudo, não ajudo, etc. Tantas essas coisas, quanto também o desenvolvimento da ciência. Se o coronavírus viesse no século XIX, esse coronavírus mataria bilhões. Mas por que não mata mais bilhões? Porque nós desenvolvemos a nossa inteligência aprendendo com os outros vírus que vieram. Então, nós vamos continuar voando, vamos dizer assim, agora, nesse momento, botando todos os nossos focos para solucionar esse problema. Essa solução vai nos ajudar nos próximos vírus que virão. Virão outros vírus, ok? A diferença é que a gente vai ter muito mais aparelhagem, vai ter muito mais conhecimento da propagação. Por isso que hoje a gente tem álcool em gel. Por que a gente usa álcool em gel e não usa outro álcool? Porque alguém estudou e percebeu que o álcool comum não dá tempo de matar o vírus. Então, como isso aconteceu? Porque alguém descobriu que o álcool mata o vírus. Por quê? Porque aí tem um químico que está estudando a capa de gordura, tem não sei o quê. Todas essas coisas existem para o nosso desenvolvimento intelectual. A fábrica da Mercedes parou e os engenheiros da Mercedes começaram a exercitar, fazer respirador. Então, a vida é uma sucessão de oportunidades. Se a gente entra nesse negócio de merecimento, de dádiva, a gente vai achar que Deus está castigando. Se a gente entende que existe uma lei de progresso e que as coisas necessárias acontecerão, nós vamos entender que elas acontecem. Existem centenas de outros vírus, alguns muito mais, vamos dizer assim, potencialmente letais do que o coronavírus aí na natureza, que ainda não foram descobertos. Eles vão se manifestar quando? Quando for o momento propício, isto é, quando ele entrar em um organismo que ele se adapte e consiga se multiplicar. Quando isso vai acontecer? Não sei. Agora, nós estamos estudando para que, quando isso aconteça, a gente possa minimizar seus efeitos. Quem vai morrer? Vai morrer aquele que tem um organismo que não se adapte àquela situação. Já diria Darwin na lei de seleção natural. A seleção é natural. Então, a gente tem muito que tomar cuidado com isso, né? Ótimo. Relacionado a isso, a Rita está perguntando: Covid é uma necessidade para o aprendizado? Sim, é uma necessidade que surgiu na nossa vida. Então, é uma necessidade por quê? Porque ele apareceu e agora eu tenho que aprender a como neutralizar esse efeito. Quando eu aprendo a neutralizar esse efeito, eu cresço intelectualmente. Quando eu aprendo a superar, caramba, eu tenho que trabalhar, mas se eu tenho meu filho, deixo ele aqui, contamino ou não contamino, é um exercício de desapego moral. Está dentro das leis naturais. Então, é uma necessidade superar as vicissitudes da vida corporal. O vírus também faz parte de um dos elementos da vicissitude da vida corporal. Não só o vírus, com a bactéria, fungo e todos os outros animais silvestres que estão aí, estão dentro das vicissitudes da vida corporal, todos eles. Então, ele se torna necessário desde o momento em que ele consiga se adaptar a um organismo humano, se tornou necessário que eu aprenda a sua vida. Mas o vírus ele só está contaminando a vaca. Tá, então eu não como vaca, não tem problema. Tem a febre aftosa, vaca louca. Não é assim, mas está quebrando a economia, então vamos estudar. Então, para aquele grupo, ficou necessário. Quando é de humano para humano, é necessário para todo mundo. Então, as várias necessidades de acordo com as circunstâncias, né? De qualquer forma, nós aprendemos. Então, quem achava que vacinar boi é besteira, quando veio a vaca louca, rapidinho tratou.
né? Então, tinha Verdade. gente que tinha esse negócio de vacina, não sei o quê. Quando começou o coronavírus, todo mundo quer vacina. Então, é assim. Ótimo. Relacionado ainda ao tema, tem o da Tânia. Qual seria a razão de tanto desencarnes de idosos de serem eles os mais atingidos? Apesar que você já Então, quase respondeu já isso aí, né? exatamente. Por quê? Porque o organismo dos idosos, de acordo com o desenvolvimento natural dessa, vamos dizer assim, da nossa geração de corpos, esse organismo, numa fase, ele é mais suscetível ou mais fragilizado para aquele determinado vírus. Pode ter um outro vírus que vai matar só bebê. Por quê? Porque tá um sistema imunológico frágil, etc., vai matar bebê. Então, cada vírus ele vai se adaptar de forma mais fácil. Um exemplo, se vamos atravessar o deserto, eu vou, muito provavelmente, não é uma lei, mas muito provavelmente eu vou sofrer menos do que o Alê. Por quê? Porque Com eu já certeza. tenho uma certa melanina que dá uma certa, né, aliviada na pressão. Né? Eu sou quase transparente, rapaz. Né? Então, naturalmente, se for uma insolação muito grande, muito provavelmente ele pode até morrer. Eu tenho mais chance de me salvar. Tenho mais chance. Por isso que ele mata mais idosos, esse vírus. Mas mata criança também, mata adolescente, mata adulto. E tem outros que vai matar mais criança e vai preservar mais os jovens. Tudo depende o vírus, ele só quer se reproduzir. Ele precisa de um organismo para se reproduzir. Encontrou, é isso que ele precisa e mais nada. E a gente precisa o quê? Eliminar o vírus. Como a gente faz isso? Estudando como ele se comporta, etc. Então vamos lá. Agora, tenho duas perguntas da Dudu. Vamos lá. Primeira. Dudu quer saber se fizemos mal a alguma pessoa em vida passada, é possível termos algum reflexo nesta vida? 100% de chance de ter um reflexo na nossa vida. Porque o mal, ele é o quê? Uma ação má. A ação má, ela é característica da nossa individualidade. E nós levamos a nossa individualidade para onde for. Então, sofreremos as consequências dessa minha ação má. Agora, eu precisarei resgatar esta ação má. Como isso pode acontecer? Da forma que for necessário para que eu progrida. Então, existem várias formas. Fulano de tal estava numa sociedade, como eu conheço, sociedade onde os adultos, quando o jovem fala alguma besteira, o adulto dá tapa na cara do jovem, né? E ele se arrependeu dessa ação má. Na próxima encarnação, ele vai encarnar para tomar tapa na cara. Não é isso. Né? Percebe? Eu gosto de usar esses exemplos, porque senão a gente fica preso a isso. Não, o que ele estava se sentindo ali, orgulhoso, se achando superior? Ele vai encarnar em situações que ele se veja inferiorizado para que ele reflita sobre ações dele. Fazendo isso, progrediu. Ele precisa tomar tapa na cara. Né? Isso é importante também. Bom exemplo. Gostava de cortar o dedo das vítimas. Ele vai nascer sem dedo? Não. Ele vai nascer numa circunstância em que ele reflita sobre aquela ação. Espie a sua situação. Como? De várias formas. Até, possivelmente, sem dedo. Mas não necessariamente sem dedo. Não, legal. E o mesmo Dudu está perguntando. Ele deve estar muito apaixonado. É por destino reencontrar essa pessoa? É verdade, né? Então, é por destino reencontrar esta pessoa? Então, dentro da dinâmica social, digamos que tem uma pessoa, nós já encarnamos com várias pessoas, né? Aquela pessoa que você ama muito e que ela te ama muito, está encarnada no mesmo momento. Muito provavelmente as circunstâncias nos levarão a se encontrar. Por quê? Está dentro da lei de amor. É a afinidade entre os espíritos. Agora, dizer que por isso vocês vão encontrar, vão casar e ser felizes para sempre é uma outra história. Porque você pode ser o pobretão e ela ricaça, o contrário, e a pessoa, não, isso eu não quero, não.
caramba, eu gosto muito de você, mas, sabe, não quero. Pronto, acabou. Então, reencontrar, muito provavelmente a gente reencontra aqueles que são afins. Está dentro da lei de amor. Agora, casar, isso é uma outra questão também importante. As pessoas. É contra a lei de Deus o divórcio? Não sei se eu posso entrar nessa questão. Claro, aqui você é de casa, Jorge, fica à vontade. Então, olha só, é contra a lei. Eu já ouvi também espírita dizer, não, se você separar na outra encarnação, você vai pagar. Peraí, gente, vamos estudar a lei. A gente só paga, vamos dizer assim, sofre expiação das faltas que a gente comete quanto às leis naturais, as leis divinas. Em especial, que está relacionada com a nossa conduta, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, você faltou com justiça, com amor e de caridade com alguém, você vai ter que expiar. Então, um exemplo. Eu casei com a Rosinha, tá lá, achava ela linda, tinha um corpo lindão, eu me amarro num corpão, não sei o quê. E passou um tempo, o corpo dela foi ficando meio murcho e eu não quero mais. Na próxima encarnação. Não, você vai embora. Agora, você, para poder separar da Rosinha, deu tapa nela, humilhou, bateu, aí você feriu a lei de justiça, de amor e de caridade, que você vai ter que se ressarcir. Se ressarcir com a Rosinha? Não, você vai se ressarcir com você mesmo. Que o mal é seu, não é da Rosinha. Né? Então, você vai ter que, você pode até pedir para, de repente, numa próxima encarnação, estar em circunstância que você possa ajudar a Rosinha. Mas não necessariamente... um olhou para o outro e falou assim, deu, né? Deu. Foi. Cada um para um lado. Acabou. Agora, para fazer isso, você feriu a lei de justiça, de amor e de caridade, você vai ter que se reajustar com ela. Necessário é que você se reajuste com a lei. Então, é uma coisa completamente diferente. Como diz Kardec, né? O divórcio separa de corpos o que já está separado de espírito. Okay? Só que as pessoas criaram uma lei humana, que é o casamento, criaram uma lei humana e acha que alguém vai pagar porque violou uma lei humana. A gente só vai ter que se reajustar quando viola uma lei divina. E qual é a lei divina? É a lei de amor. Se você feriu a lei de amor, fulano de tal ficou com alguém para causar ciúme no outro, você está ferindo a lei de amor. Então você vai ter que se ajustar. Então... Dudu, lembrando, filho, que se você quiser ler um pouco mais sobre isso, pega lá o Céu e o Inferno, nas penas futuras segundo o Espiritismo, lá no Código Penal da Vida Futura, a gente vai ter lá o arrependimento, é o primeiro passo, depois tem a expiação, depois tem a reparação. Dá uma lida lá que você vai se familiarizar mais com essas questões que você está perguntando aí. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Ok? Jorge, nosso tempo já está findando. E aqui no final a gente faz dois toques aqui com os convidados. Eu trago essa resenha do futebol, que eu trabalhei um bom tempo com futebol, então a gente faz uns dois toques. Eu falo uma palavra e você discorre sobre ela. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Um fato na sua vida. Fato na minha vida, conhecer a doutrina espírita. Isso foi fatal para mim. Foi fatal? Estou brincando, fazendo um troco aqui. Um fato importante que, claro, aquilo que a gente está falando, né? Eu poderia muito bem não querer estudar e divulgar, mas aí aquilo vem a questão do que o espírito vem trazendo. Eu já queria estudar sobre essas coisas. Em algum momento da minha vida me veio isso. Pode ter sido o meu anjo da guarda que falou, meu irmão, toma tino, né? E aí eu comecei a querer estudar sobre anjo e tal, eu queria saber sobre anjo. Um dia, estava trabalhando, passou uma menina do Círculo do Livro, lembra do Círculo do Livro? E aí ela falou, tem algum livro sobre... Eu falei, quer livro? Eu falei, nunca li livro, não quero livro, não. Aí, quando ela estava saindo, eu perguntei, cara, tem algum livro aí que fala de anjo? Aí, anjo? Ela me parou, pensou, tem esse daqui, aí me deu o Livro dos Espíritos. Aí eu comecei, o primeiro livro que eu li na minha vida foi o Livro dos Espíritos. Jorge, eu peço desculpas, ficou uma pergunta para trás da Suzana. Desculpa, viu, Su?
Desculpa. Tem relacionamento que pode ser acidental? Então, acidental seria o acaso, né? O acaso é algo sem causa. Então, nós temos dentro de uma dinâmica social. Dentro da dinâmica social, a gente tem as nossas escolhas. Então, o relacionamento ele está totalmente direcionado aqui às questões morais, escolha, livre-arbítrio. Então, você escolhe alguém que você queira passar um tempo. De modo geral, a nossa geração é uma geração que já teve vários relacionamentos. Antigamente, a pessoa ficava presa ali a um relacionamento só. A gente não, a gente tem vários. Mas o que determinou a causa daquele relacionamento? Múltiplos relacionamentos, muitas causas. Achou bonito, achou aquela pessoa simpática, ou não estava querendo ficar sozinho, várias coisas. Então, o acidental aí, assim, é que a gente não consegue, a priori, ver a causa, mas tem uma causa. Então, eu estou sozinho, quero ficar com alguém. Tá, você quer ficar com alguém, mas tem que ter alguém que queira ficar contigo. Né? Então, tem que ter a sua causa, as suas vontades de querer ficar com alguém, e tem a vontade de outro para ficar com você. Então, aquele momento se estabeleceu a fome com a vontade de comer. Interessante. Agora, essa ligação é suficiente para que os dois queiram viver para sempre? Não sei, vai depender de cada um deles, das circunstâncias. Então, eu posso ter relacionamentos fortuitos, relacionamentos, vamos dizer assim, aleatórios, como você diz, ao acaso, né? Foi isso que ela usou a palavra? Não. Isso. Então, tudo depende da palavra que você vai usar. Então existe alguém que nasceu... Acidental, né? Um acidente. Então, a palavra acidente aí é complicado porque nós temos vontades, desejos, gostos, paixões, etc. Né? Então, essas coisas, elas também ditam os nossos querer. Né? Então, não é que é acidental no sentido, estou aqui, esbarrei, não. Você pode até esbarrar, né, acidentalmente, da pessoa derrubar um bolo seu, aí você olha para ela e fala assim, não quero. Não é assim? Igual filme, né? Aí esbarrou, aí você olha, quero. Não é que porque esbarrou, é porque você observou elementos naquele ser que te agradou e você quer. Da mesma forma, assim, tá numa festa, tá? Vou usar um exemplo bem furreco. Tu tá numa festa, chega um tabuleiro cheio de coxinha, fala assim, não, acidentalmente eu escolhi esta coxinha. Pode acontecer? Pode, né? Você está conversando aqui, mete a mão assim, escolhe, né? Aleatório e pega. Mas, de modo geral, você olha e fala assim, pô, aquela ali está mais gostosa. Isso é um raciocínio sintético que você fez e escolheu aquela coxinha. Então, nos relacionamentos tem isso. Tem vários fatores biológicos, vários fatores intelectuais, morais, sociais, várias coisas que vai te fazer desejar aquela pessoa por um determinado tempo. Então, esse acidental, a gente pode usar no sentido que se eu não conheço todos os elementos que estão envolvidos ali. Se eu conheço, depois de tudo, olhando todos eles, eu falo, não foi acidental. Naquele momento era o que eu precisava, era o que eu queria. Né? Ou eu não queria, mas me deixei. Não importa, tem uma causa. Sempre tem uma causa ali, que a gente não consegue entender ou vislumbrar. E desde o momento em que aquela causa ou aquela necessidade se desfez, você vai seguir para outra vida. Ótimo, perfeito, Jorge. Vamos voltar no nosso dois toques lá, nossa resenha. Deus. Deus, eu tento entender cada vez mais e tento me submeter cada vez mais. Para isso, eu preciso eliminar ou diminuir com muita força o meu orgulho, o meu egoísmo. E não me deixar levar pelas fantasias da terra e das circunstâncias sociais, que muitas vezes a gente até não importa, mas as circunstâncias sociais se faz você se perder em outras coisas que não seja aquela da vontade de Deus. Então, eu tento
diminuir as minhas dificuldades para cada vez mais me submeter a Ele. Ótimo. Jesus. Jesus é o grande mestre, né? É o ser que tem a responsabilidade de comandar esse navio escola, né? Esse hospital, esse hospício, e dar, segundo a vontade de Deus, todas as condições para que todos nós consigamos alcançar a lucidez espiritual e alcançar a sanidade moral que nos falta tanto. Ele é o mestre, ele é o ser mais importante desse planeta. Ótimo. Kardec. Kardec se tornou nessa encarnação meu mestre principal, né? Tenho mestres secundários, Kardec é o meu mestre principal, porque com ele eu aprendo a cada dia, aprendo o que eu preciso modificar, o que eu preciso me esforçar. Então, o esforço dele eu tento herdar para que a minha vida seja feliz, né? E Kardec eu sou fichinha de Kardec mesmo. Então, a minha função, a minha missão, a minha necessidade é divulgar a obra de Kardec. Essa é a minha função de vida. É isso que eu escolhi. Eu peço perdão a ele porque não tenho todas as capacidades para que pudesse, primeiro, compreender na profundidade que ele trouxe. Então, eu sou ainda, como diz o Herculano Pires, macaco em loja de louça. A gente está lá, às vezes está mais quebrando do que... Né? Infelizmente é assim. Mas na próxima eu espero reciclar e fazer um pouquinho melhor. Um desejo seu? Um desejo compreender melhor a doutrina espírita. Por que eu falo compreender? Porque quanto mais eu compreender, melhor será a minha vida, em forma de ação. E é a ação que me faz feliz. Ótimo. A gente sempre deixa a prece final, né, para o nosso convidado. Então eu vou deixar você em destaque na tela, eu vou sair, e assim que você terminar, eu volto para a gente fechar. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Pai, de infinito amor e bondade, graças te rendemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, virtualmente, fisicamente, mas unidos em espírito. Permita que cada vez mais, submisso às suas leis, possamos caminhar no caminho que é reto e largo que conduz a ti. Pois que todas as coisas que existem para nos proporcionar o trabalho da felicidade. Por isso, sou feliz e grato, somos felizes e gratos, te pedimos, Senhor, que todas as vezes em que a nossa vaidade, o nosso orgulho e a nossa vaidade fraquejar, que o nosso anjo guardião possa nos inspirar e que nós sejamos fortes para seguir esses conselhos. Abençoe cada um presente nesse estudo, abençoe o nosso irmão Alê, que todos os seus trabalhos sejam inspirados pelos bons espíritos, como são, e que possa levar cada vez mais o entendimento da doutrina dos espíritos a todos aqueles que necessitam de armas para lutar contra as próprias imperfeições. Que a sua paz, que o seu amor seja presente em nossos corações, agora e sempre, que assim seja. Grande. Eu vou te deixar em off agora, mas eu volto, tá? Só vou encerrar e aguarde aí, ok? Pessoas, gratidão pela presença. Nossa, foi demais essa noite de sexta-feira. Eu tinha certeza que seria, pois o Jorge é uma pessoa muito querida, um estudioso, uma pessoa que está sempre trazendo uma compreensão de Kardec um pouco mais profunda. Então,
eu tinha certeza que seria algo como foi, perfeito, tá? E eu quero agradecer, lembrando que domingo, 17 horas, nós teremos o nosso estudo no YouTube da USEO, que é o Espiritismo, nós vamos dar continuidade. Nós vamos também, na segunda-feira, 21h05, no Resenha Espírita 18, nós vamos ter a volta do Paulo Henrique de Figueiredo, num pinga-fogo de perguntas e respostas. Tá? Então, quem quiser participar, trazer sua pergunta, a gente vai colocar para ele. Na quarta-feira que vem, nós teremos família, os seus desafios no período de quarentena. Nós vamos ter uma psicóloga e um convidado especial aí para poder falar desse tema tão importante. Na sexta que vem, nós vamos falar sobre transformação moral, ou como muitos, né, preferem, reforma íntima, ok? Tudo tranquilo? Gratidão por tudo, uma ótima noite, um bom final de semana e até a próxima. Muito grato.